Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio de poder ministrar esta palavra, que o Senhor esteja nos capacitando, nos inspirando neste momento, nos dando a sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus ele conta esta parábola da candeia, e eu quero ministrar para a igreja hoje a letra I da família, que nós colocamos um tema sobre uma família iluminada, amém? E quando Jesus fala sobre uma família iluminada, ele coloca aqui, melhor, quando Jesus fala da candeia, ele fala de uma lâmpada que é colocada em um lugar. Ele fala, ninguém acende uma lâmpada e coloca ela no lugar escondido. Quando nós acendemos uma lâmpada, para que ela traga a luz, né? Nós possamos ver aquilo que está oculto. Então a luz serve para clarear, para nós podermos enxergar. Interessante, se nós formos fazer aqui uma analogia, quando nós vemos uma lâmpada, né? Aqui está uma lâmpada, tem várias lâmpadas. Essa lâmpada, para acender, ela precisa de um fio que liga a uma rede. Essa rede nós podemos simbolizar como Cristo, né? A rede de energia, onde está a força. Esse fio que chega até a lâmpada, nós podemos simbolizar como a obra de Cristo. Interessante que esse fio que vai à rede, que vai à lâmpada, a lâmpada somos nós. E entre a lâmpada e o fio, existe uma fita isolante, não tem? Não coloca uma fita isolante para isolar o fio? Aquela fita nós podemos simbolizar como o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então observa que para essa lâmpada acender, ela precisa do fio, ela precisa da rede de energia, ela precisa também de uma fita isolante, para que não dê choque, né, naquelas pessoas que for pegar nesse fio. Então, da mesma forma, eu creio que é a família sobre a face da terra, a família de Deus, a família bíblica. Essa família, ela é como essa lâmpada. Assim como Jesus disse que não se pode colocar uma lâmpada escondida, a família bíblica, a família cristã, a família que faz o propósito de Deus, ela não pode também ficar escondida. Ela tem que brilhar, ela tem que transparecer, ela tem que trazer luz para as pessoas na sociedade. Nós começamos dizendo no domingo passado que a família ela é a coluna dorsal da sociedade. Quando a família é desmanchada, toda a sociedade também ela é desfeita. De uma forma geral, nós podemos ver no nosso contexto, há uma certa desordem, né? Nós podemos ver isso, não tem como nós fugirmos disso. Isso tudo porque o inimigo está tentando infiltrar na família, tirar o valor da família. O papel mais importante da luz, como nós começamos a falar, é trazer a evidência o que está oculto. Por isso que Jesus falou, ninguém acende uma candeia e coloque em lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, esta lâmpada, essa candeia, ela é colocada em um lugar exposto, como está essa lâmpada aqui. Ela está no lugar mais alto, para que ela possa iluminar. Assim somos nós. Assim é a família, eu penso assim. Deus criou essa dependência nossa
está aqui a lâmpada, e nós somos comparados como essa lâmpada. Nós não podemos dar luz sozinhos. Nós não podemos clarear, está aqui a lâmpada, ela não pode clarear se ela não estiver ligada a uma rede. Nós não podemos ser luz se nós também não estivermos ligados em Cristo. Nós não podemos ser luz se nós não reconhecermos a obra de Cristo. Nós não podemos ser luz se nós não estivermos encapados ou selados com o Espírito Santo. Observe que é uma analogia por trás dessa luz. Interessante que Deus, Ele quando nos criou, Ele não nos fez seres capazes de enxergar no escuro. Nós só conseguimos enxergar quando uma lâmpada se acende, diferente de alguns animais. Alguns animais enxergam no escuro. Se não me falha a memória, cachorro, ele consegue enxergar no escuro uma certa quantidade, não muito, mas ele consegue enxergar um pouco no escuro. Mas por que então Deus não fez o ser humano com essa capacidade de enxergar no escuro? Eu penso que isso tudo tem a ver com a nossa dependência de Deus para enxergar as coisas. Isso Deus nos fez com essa dependência da luz, tanto no sentido físico, no sentido literal da luz, como no sentido espiritual. Nós precisamos de uma luz para que nós possamos refletir a luz. Nós somos também como a lua, nós vamos falar mais no final. A lua ela só consegue clarear porque o sol reflete sobre ela. Então nós somos essas pessoas ou estas famílias que precisamos desta luz de Cristo, precisamos estar enxertados em Cristo, nesta corrente elétrica, assim simbolizando, para que nós possamos acender. Amém? Então isto eu creio que Deus nos fez com essa limitação. A família cristã é a fonte dessa luz que traz a evidência do verdadeiro sentido da família. Então por isso que eu quero trazer nessa noite essa ideia de que nós somos esta candeia, a família é esta candeia, essa lâmpada, que ela traz a evidência, aquilo que está oculto, aquilo que o diabo está tentando ofuscar ou esconder dos olhos da sociedade, o verdadeiro sentido da família. É por isso que eu quero trabalhar nessa noite sobre uma família iluminada. Você é iluminado, nós somos iluminados, nós precisamos ser uma família iluminada. E essa família iluminada, como nós já dissemos, nós só conseguimos ser iluminados ou só conseguimos ser luz se nós estivermos enxertados na rede que é Cristo, na fonte de toda a energia. Amém? Nesse texto, Jesus deixa claro que uma vez que somos luz, não podemos nos esconder. Pelo contrário, temos que nos posicionar nos lugares mais estratégicos, para que esta luz traga a verdadeira e única interpretação de família. Então nós não podemos ficar escondidos, com medo de ataques, com medo de que as pessoas vão falar. Não, pelo contrário, nós temos que nos tornar evidentes, nós temos que falar a verdade. A lâmpada, ela tem esse sentido, trazer a evidência aquilo que está oculto. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui para a nossa meditação, nesse texto, uma família portadora desta luz, ela se posiciona estrategicamente. O versículo 33 diz assim: ninguém acende uma candeia, coloca em lugar que fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Então, no lugar estratégico. Então, nós, família cristã, nós precisamos sempre estar posicionados em lugares estratégicos. Nós sempre temos que ser a boca de Deus sobre essa terra. Nós sempre temos que defender a Bíblia, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A luz representa a verdadeira resposta. Resposta sobre o quê? Sobre muitas perguntas vagas que nós temos na sociedade. Se nós somos esta luz que tem que brilhar, que tem que trazer evidência, nós somos a família, ou pelo menos nós devemos ser a família, ou as famílias, que responde às muitas perguntas vagas
que nós temos hoje no mundo. Quais são elas? Algumas pessoas perguntam para nós: qual é o sentido da família hoje? Será que você teria uma resposta para alguém que está em dúvida sobre o que é e que não é família? Você teria uma resposta bíblica? Nós teríamos uma resposta bíblica para dizer qual é o sentido da família hoje. O sentido da família, ela continua o mesmo desde a criação de Adão e Eva. O princípio da família, como nós já dissemos aqui, a família tem que ser forte, a família tem que ser alicerçada, a família tem que ser multiplicadora. Lembrei da palavra, a palavra multiplicadora. A família precisa ser essa família que traz o sentido bíblico. Como tem que ser a família hoje? Qual o sentido da família hoje? Nós, família de Cristo, nós temos que ter essa resposta. Nós somos a luz, nós temos a luz de Cristo, nós temos que ter esta resposta na ponta da língua. O sentido da família é o mesmo. Deus criou homem e mulher, Deus criou a família para gerar filhos, para multiplicar. Deus criou para que nós sejamos uma bênção. Alguém pode perguntar também: casamento com pessoas do mesmo sexo, pode ou não pode? E aí a família cristã tem a luz da palavra, tem resposta na ponta da língua, e você vai dizer, segundo a palavra, segundo aquilo que Deus criou, não está correto. Você pode viver? Você pode, você tem todo o direito, mas só não teria o direito, segundo a palavra, de morar no céu. Esta é a realidade. Então nós temos que ter a resposta na ponta da língua, a mais pura da verdade. E às vezes, querido, muitas pessoas deixam de chegar a Cristo porque nós não queremos ser esta luz, nós não queremos falar mais a verdade, nós temos medo de falar a verdade. A verdade é essa: ou nós nos doamos, ou nós morramos, ou nós nos entregamos por esta palavra, ou nós não estamos vivendo esta palavra. Nós temos que viver a palavra de Deus. Amém? Então, esta família que é iluminada, esta família que tem a luz de Cristo no seu coração, ela tem que ter esse propósito. Interessante que toda forma de nós respondermos também tem que ser uma forma de amor, uma forma de compreensão, uma forma de carinho. Nós nunca podemos menosprezar, desprezar, abandonar, não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que nós não podemos praticar estas coisas, mas a Bíblia diz que nós temos que amar a todos, sem acepção de pessoas. Eu tenho que amar o homem que gosta de homem, eu tenho que amar a mulher que gosta de mulher, amar eles o amor de Cristo e tentar explicar a realidade da palavra de Deus. Nós não podemos ser como os fariseus e os hipócritas, que abandonam, que desprezam. Não, pelo contrário, nós temos que amar estas pessoas. Mas nós temos que ter a resposta sobre o que é realmente família hoje, segundo a Bíblia. A Bíblia continua a mesma. A palavra de Deus não mudou desde a criação de Adão e Eva, ela nunca mudou. Outras respostas que a família tem quando alguém pergunta: o que acontece se eu trair o meu esposo, ou se eu trair a minha esposa? Qual é a resposta que nós temos? Tem pessoas que às vezes acham que isso é normal. Tem pessoas que acham que trair o esposo, trair a esposa, isso está na modernidade. Não! A Bíblia proíbe, a Bíblia diz que isso é pecado, a Bíblia diz que quem comete esse tipo de coisa não vai para o céu. Esta é a mais pura da verdade. Não tem direito à salvação, a não ser que você se arrependa, a não ser que você peça perdão, reconcilie e siga a sua vida com Cristo. Essa família iluminada, ela tem que ter esta resposta. A luz representa a verdadeira resposta para estas indagações. Qual é a maneira correta de criar os filhos? Outras perguntas que às vezes pode surgir para você que está debaixo dessa luz. Alguém pode perguntar: mas vem cá, nós estamos no século 21, como cuidar dos filhos? Como criar filhos? A Bíblia ensina como nós criar os nossos filhos. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, não entristeçais os vossos filhos. Ali tem todo o ensinamento em Efésios. Nós temos o ensinamento da palavra de Deus. Nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que educar os nossos filhos. Como diz a palavra: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desvia dele. A Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina a nós andarmos com procedência, segundo os ensinamentos de Jesus. Como lidar com as diferenças dentro de casa?
Hoje o que mais tem é isso. As diferenças dentro de casa. Dentro de casa tem o pai e a mãe, e tem um filho que já está puxando para o homossexualismo, isso tem de monte. E como a família lida com isso? É o expulso de casa? Não, você não expulsa de casa. Você vai continuar amando seu filho, você vai continuar amando a sua filha, e vai continuar pedindo que Deus restaure, que Deus liberte, porque Deus tem todo o poder para fazer o impossível. Não é impossível para Deus. Então você tem que ter a resposta: devo amar ou não? Pessoas que pensam diferente, temos que amar, temos que continuar amando. Então a família que traz essa luz representa as respostas para muitas perguntas que as pessoas têm. E você, família cristã, você tem que ter essa resposta, biblicamente, sem medo de falar a verdade, dizendo aquilo que Cristo nos deixou para falar. A luz, meus irmãos, é a verdade sobre os fatos. Nós somos essa família iluminada, a família que tem a luz de Cristo, a família que tem o Espírito Santo. Esta é a luz é a verdade sobre os fatos que muitos ignoram. Então, de repente, você pode se perguntar: pastor, mas eu posso apanhar, eu posso ser preso, eu posso ser caluniado? Meu irmão, não tem problema. Continue amando esta pessoa. Continue falando que Jesus tem um plano maravilhoso para ela ou para ele. Amém? Nada é impossível para Deus. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão, igrejas, eu vejo às vezes pessoas, líderes, menosprezando, dizendo que aqui não entra isso, não entra aquilo. Entra, aqui que tem que entrar. Aqui que é o lugar de restauração. Aqui que é o lugar de Deus falar, aqui que é o lugar de Deus tocar. Não é por força nem por violência, mas é pelo amor de Deus, é pelo Espírito Santo. Salmo 43, versículo 3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A luz é a verdade sobre os fatos. Você é a luz, você carrega a verdade. A luz é a verdade. Você deve se posicionar como luz para que as trevas sejam dispersas. E quando eu falo trevas sejam dispersas, quero que você entenda uma coisa. Eu não estou falando aqui de escuridão. Estou falando de falta de entendimento. Estou falando de falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus, quando diz que Jesus é a luz do mundo, Ele está dizendo que Ele é a sabedoria. Ele trouxe a revelação das coisas que estavam ocultas. Então, quando eu falo que você deve se posicionar como luz diante das trevas, você tem que se posicionar como sabedoria diante da falta de sabedoria, da falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós somos essas famílias, nós somos estas pessoas escolhidas para infiltrar no coração, ou melhor, para levar essa palavra que fala poderosamente no coração da pessoa. Dificilmente uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela não mude de vida. Amém? Se você está aqui nessa noite, se nós estamos aqui, é porque nós fomos tocados por esta palavra, nós somos tocados pelo Espírito Santo, e não é por força, nem por violência, mas é pelo querer e pela graça de Deus. O que nós temos que fazer? Nós temos que levar esta palavra, nós temos que posicionar como luz diante das trevas. Apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita. Quem é estas pessoas? Nós, você e eu. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus para ser luz, aleluia, para ser luz, para trazer a verdade sobre os fatos. Você é a família escolhida para esse tempo oportuno, onde as pessoas não estão entendendo mais sobre família. A família é aquela que Deus criou, e nós temos que defender isso com toda a sinceridade e com todo o amor no coração. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou para nós nos posicionar como luz diante das trevas.
diante das trevas. Meus irmãos, em segundo lugar, a família cristã, ela, portadora desta luz, deveria ser, observe a palavra, deveria ser os olhos da sociedade. Deveria ser os olhos da sociedade. No versículo 34, Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Então, se nós, família cristã, se nós, igreja de Deus, tivermos os nossos olhos bons para a sociedade, se nós olharmos com os olhos de amor para a sociedade, toda a sociedade também será boa ou será abençoada. O problema é que às vezes nós não olhamos com esses olhos bons, os nossos olhos não estão olhando como os olhos de Cristo. Muitas vezes só temos olhos para os problemas e não para o poder de restauração que a luz pode trazer. A luz que é Cristo, ela pode restaurar o coração, ela pode mudar a pessoa, assim como diz a Bíblia, ela pode transformar água em vinho, ela pode transformar um coração de pedra em um coração de carne, mas às vezes nós temos a facilidade de olhar só o defeito, só o problema, só o pecado. Para acusar o pecado, nós já temos o diabo que acusa. Nós, como igreja, não devemos acusar o pecado, mas nós devemos olhar como Cristo olhou para aquela mulher que estava para ser apedrejada. A Bíblia diz que todos os homens pegaram uma pedra na mão para apedrejar a mulher, porque ela tinha adulterado. E a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar. E Jesus chegou diante daquela mulher. A Bíblia diz que ele agachou, começou a escrever no chão, e os homens chegaram e disseram: mestre, aí está essa mulher pecou, essa mulher adulterou, e a Bíblia diz, ou melhor, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la, e Jesus simplesmente começou a escrever no chão, e deu uma resposta para eles: aqueles que não têm nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram embora, só ficou ali a mulher que tinha pecado. Jesus poderia ter dito: então mulher, você pecou, você está condenada, você vai para o inferno, você não tem salvação, acabou, vai embora. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: mulher, cadê os seus acusadores? A mulher olhou para trás: Senhor, foram todos embora. E Jesus disse: então, se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Vá em paz e não peques mais. Este é o óleo que nós temos que ter para a sociedade que nós estamos vivendo. Ninguém é 100% na sociedade, nem mesmo nós que estamos aqui, nós somos pecadores, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Se nós não pecamos em um assunto, nós pecamos em outros, nós somos pecadores. E para não ir ao céu, para nós não chegarmos até o céu, não existe uma qualificação de pecado, existe o pecado. Você pode roubar uma agulha como roubar 1 milhão. Você pode prostituir uma vez como prostituir 500 vezes. Vai para o inferno do mesmo jeito se não pedir perdão. Essa é a questão. É entender o que a Bíblia está dizendo. A questão é reconhecer os nossos pecados diante de Jesus e Ele perdoar os nossos pecados. A questão é todos os dias: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso do teu perdão. Todos os dias, nós como família de Deus, temos que nos ajoelhar e falar: Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu preciso ser esta criatura que o Senhor criou, assim como diz as Sagradas Escrituras. Mas às vezes a minha carne tende para o outro lado. Você tem que pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você levantar, Ele vai fazer você entender o que é família. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 4 diz assim: eu curarei a infidelidade deles e amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele. Olha como Deus vê.
Está vendo aqui? Muitas vezes nós só temos olhos para os problemas, não temos olhos para a restauração que a palavra pode fazer. O próprio Deus está dizendo em Oséias: eu curarei a infidelidade dele. Enquanto Deus está dizendo: eu curarei aquela geração, eu vou curar esta geração, eu vou curar aquela família. E muitas vezes as famílias que deveriam estar olhando com um olhar bom, estão dizendo: esta família não presta, esta família vai para o inferno, essa família está em pecado. Muitas vezes nós só acusamos, nós só apontamos o dedo, enquanto Deus nos ensina: olhe com um olhar bom, que os seus olhos sejam luz, que os seus olhos sejam de paz, que os seus olhos sejam de restauração. O próprio Deus está dizendo: eu curarei a infidelidade. É Deus que restaura, é Deus que trabalha. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha que interessante. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que texto, irmãos. Olha que texto nos ensinando a nós sermos uma família iluminada, uma família que tem os olhos bons, uma família que não vê só os problemas, uma família que olha com o olhar de Cristo, que olha e abraça as pessoas, que ensina para elas o verdadeiro caminho. É isto que Cristo nos ensina. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, nós que temos a luz de Cristo, nós deveremos restaurá-lo com mansidão. E eu vejo às vezes muitas pessoas acusando outras pessoas, apontando o pecado de outras pessoas. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, irmão. De uma coisa certa, nós precisamos buscar a Deus em todos os tempos, porque isso só prova o quanto nós somos falhos e nós precisamos da graça de Cristo. Então, irmãos, a família cristã, ela, portadora dessa luz, ela deveria ser ou ter esses olhos bons para a sociedade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se a família cristã ter os olhos bons, toda a sociedade será luz, será abençoada, porque nós somos portadores do Espírito Santo, nós somos portadores da bênção de Deus. Nós podemos jogar isto ou plantar estas bênçãos no coração das pessoas. Quando olhamos como Jesus olhou para a mulher que deveria ser apedrejada, agimos com um olhar bom. Nós já falamos sobre isso. Está lá em João 8, versículo 10 e 11. Jesus olhou para ela e disse: vai e não peques mais. Enquanto a sociedade ímpia queria jogar pedra. É assim que as pessoas querem fazer. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas querem jogar pedra em você. Elas querem apontar o seu erro. Esquece do erro dela. Já viu a analogia do apontar o dedo? Sabe desse aqui? Quando nós apontamos o dedo aqui, o que significa isso aqui? 1 para a pessoa, 1 para Deus, 3 para você. Então, na verdade, quem está com mais problema? É você. Toda vez que nós apontar aquele irmão, aqui ó, 3 dedinhos para você. Nós estamos mais carregados de pecado. Porque quem aponta o pecado tem mais pecado do que aquele que está sendo apontado. Na realidade é essa. Nós todos somos iguais. Todos. Como diz a lei, as 4 leis espirituais. Cadê os alunos? As 4 leis espirituais. Quem lembra? Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Somos todos pecadores. Cristo é a única saída. E temos que procurar a Cristo. 4 leis espirituais. Ninguém escapa dessa lei. Ninguém escapa. Amém? Então assim, não adianta nós apontarmos o erro. Nós todos somos iguais perante Cristo. Diante das realidades expostas, devemos tirar só uma conclusão: Deus está no trono e governa com retidão. Amém? Deus está no trono e governa com retidão. Ter os olhos bons é ver como Deus vê.
Ser uma família iluminada é ter esses olhos iluminados, é ter o coração iluminado, é não ficar apontando o defeito, é orar pela cidade, é orar pelas famílias, é entender o verdadeiro sentido, mas nunca expulsar estas pessoas, sempre trazer para perto, sempre amar estas pessoas, porque quem vai fazer a mudança não somos nós. Quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo. Se ele não fizer, esquece. Se o Espírito Santo não fazer a mudança no coração de uma pessoa, esquece. Não é o muito falar, não é o muito bater na tecla que vai resolver, não. É a palavra que tem poder. É o Espírito que age. Então nós precisamos entender isto, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diante dessa realidade exposta, devemos tirar: Deus está no trono. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, eu até fiz uma reflexão sobre esse texto, diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está vendo? Quando você vê aquela pessoa toda desfigurada aos seus olhos, que nós vemos hoje muito, que às vezes nós achamos que está tudo errado, biblicamente, talvez sim, talvez não, mas qual que é o meu papel de igreja, de luz, de família iluminada? É chegar até ela, é amar aquela pessoa, é estas que precisam. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes, ele mesmo falou isso. Ele não veio para aqueles que se diziam santos, para os fariseus que diziam portadores da sabedoria hebraica, dos conhecimentos da lei de Moisés. Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Da mesma forma é hoje. Então as pessoas que não têm o discernimento da verdadeira ideia da família, nós temos que amar estas pessoas. Foi para estas pessoas que Jesus veio. Foi para essas pessoas que Jesus morreu, para os pecadores, como eu e como você. Nós temos que amar com todo o nosso coração, com todo o nosso coração. Aleluia. Continuando aqui, em terceiro lugar, só podemos iluminar se estivermos totalmente cheios de luz. Observa que uma família iluminada, ela, para ser iluminada, ela precisa estar cheia de luz. Está aqui a lâmpada, mais uma vez. Essa lâmpada está cheia de energia que vem da rede. Se não fosse a rede, ela não teria luz. Da mesma forma, nós. Se nós não estivermos enxertados em Cristo, ligados na corrente elétrica, podemos assim dizer que é Jesus Cristo, a fonte da vida, a fonte da energia, nós não acendemos. Nós vamos ficar apagados. É por isso, queridos, que nós precisamos ficar sempre atentos àquilo que o Senhor está falando. Versículo 35 diz assim: portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Está aqui. Estou iluminado, não estou? Porque a lâmpada está clareando. Vocês estão todos iluminados. Estão iluminados porque a luz está brilhando. Então, nós precisamos também estar cheio de Cristo, cheio da palavra, cheio dos ensinamentos de Jesus. Se nós queremos ser esta família iluminadora, se nós queremos ser essa família que mostra para a sociedade a verdadeira identidade de uma família, nós precisamos entender sobre a família. E aonde é a fonte? A fonte da luz é Cristo e a sua palavra. Eu tenho que ler a Bíblia. Se eu não conseguir estudar as Sagradas Escrituras, entender o seu contexto histórico, entender as profecias, entender os evangelhos, entender as cartas paulinas, entender tudo que a Bíblia diz, se nós não entendermos isso aqui, nós não vamos entender nada. Nós não vamos ter bagagem para fazer nada. Já falei isso aqui na igreja.
Você só consegue defender algo que você conhece. Você nunca vai defender algo que você não conhece. Você só consegue fazer uma casa se você for um bom pedreiro. Se você não entender de massa, de concreto, de tijolo, você não faz uma casa. Você só consegue plantar e colher se você entender de agricultura. Você tem sucesso porque você estudou ou praticou aquilo. Da mesma forma se nós queremos ser uma família iluminada, nós precisamos carregar a verdadeira palavra do Senhor. A família é como a lua, eu já disse aqui para vocês. A família é como a lua. Já observou a lua? Sabia que a lua não tem luz própria, né? Vocês sabem disso, os alunos que sabem. A luz, ela brilha por causa do sol. O sol reflete nela. E nós somos como a lua. A família é como a lua. Nós somos esta lua que está sobre a terra, que precisa iluminar. E o sol da justiça é Cristo. Você precisa estar iluminado pelo sol que é Cristo. Amém? Da mesma forma, a família iluminada é como um espelho. O espelho reproduz aquilo que está na sua frente. Amém? Só que se ele estiver sujo de lama, ele não vai refletir nada. Então você é um espelho. Se nós somos um espelho, esse espelho tem que estar limpo, tem que estar perfeito. Não pode ter mancha nesse espelho. Senão nós não vamos conseguir passar nenhuma claridade, ou nós não vamos ter nenhum sentido para as pessoas que estão do nosso lado. Essa luz precisa ser vista primeiramente em nossa família, para depois poder transferir para os outros. É importante, quando nós falamos de uma família iluminada, primeiramente começa dentro de casa. E aqui eu já comecei dizendo para vocês, nos outros cultos, que ninguém aqui é perfeito. A minha família não é perfeita. Eu preciso melhorar muito. Mas aqui está a palavra, aqui está os ensinamentos de Cristo, para nós aprendermos e batalharmos e conseguirmos ser cada vez melhor. Amém? É possível ser melhor? É possível ser melhor. Se nós obedecermos a palavra, se nós orarmos e nós nos humilharmos na presença do Senhor. Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Jesus já brilha em nós. Jesus já brilha em você. Nós precisamos só dar prosseguimento. Concluindo aqui para nós encerrarmos. O principal cabo que liga a fonte de luz é a obra de Cristo. O principal cabo que nos liga à fonte de luz é Cristo. Você precisa estar ligado em Cristo. O Espírito Santo é aquele que selou você. Você é selado pelo Espírito Santo. Então as pessoas têm que chegar até você, tocar em você. Elas não podem sentir choque. Bom sentido aqui da analogia. Elas não podem pegar em você como pega num fio descascado. Elas têm que chegar em você e sentir paz. Elas têm que chegar em você e sentir amor. Sentir respeito. Isso é a família iluminada. Uma família que vela pela palavra de Deus. Mas lembre-se de uma coisa. A lâmpada acesa. Lembre-se de uma coisa. A lâmpada acesa, ela atrai insetos. Atrai ou não atrai? A lâmpada acesa atrai insetos? Então fique ciente disso. Se você quer ser lâmpada, se você quer ser luz, lembre que sempre vai ter alguns insetos. E esses insetos pode ser alguém que queira te atrapalhar, pode ser alguém que queira ofuscar a sua lâmpada. Mas seja perseverante, seja firme, porque o Senhor te dará grande vitória, aleluia. Mas não se apavore, pois quem não está preparado para receber esta luz, eles cairão sem precisar que você faça mais nada. Da mesma forma que o inseto chega numa lâmpada e ele não consegue fazer nada com ela, ele simplesmente queima e cai no chão. Assim, as pessoas que tentarão te acusar ou tocarem na sua família, desde que você esteja andando com o propósito de Deus,
elas não atingirão você. Essas pessoas não atingirão você, porque você é luz. E onde reflete a luz, reflete calor, o calor do Espírito Santo que queima toda a impureza. Amém? Então vamos continuar sendo essa família iluminada, essa família que defende os princípios bíblicos, que anda segundo o conselho do Senhor, que ama as pessoas sem acepção de pessoas, que ama independente do estilo de vida, independente da cultura, independente da ideologia. Ame essas pessoas, ame, ensine a palavra. É o Espírito Santo quem muda o coração, não é nós, não somos nós, melhor. Não somos nós, mas é o Espírito Santo. Amém? Ficamos de pé, vamos encerrar.